Olá, amigos, muito bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, aqui em São Paulo há tantos anos, passando esclarecimentos e assistência espiritual também através de diversos programas, sempre falando de espiritualidade de forma aberta e bem universalista. E dentre os temas que aqui na Rádio Mundial tem vários apresentadores que tocam nesses temas, tem 3 temas que são essenciais em todos os estudos espirituais, independentemente da linha que a pessoa goste mais. Aqui, por exemplo, na grade da rádio, existem apresentadores de todas as tendências, né? Então tem alguns mais espiritualistas, tem outros que são espíritas, alguns são ocultistas, outros são teosofistas, tem budistas, tem umbandistas, tem gente de todas as áreas. Então, dentro desse mosaico de informação espiritual de várias áreas, nós podemos equilibrar todos esses temas numa vertente mais ou menos universalista e espiritualista, unindo as melhores informações do Velho Oriente com o moderno Ocidente, numa síntese inteligente e criativa, onde nós temos a visão de conjunto sobre diversos temas e, é claro, sempre olhando com a visão particular nossa própria, com as nossas próprias características dentro do conjunto, porém somando as informações do conjunto para enriquecer as informações dentro de nós mesmos. O que deve nos guiar é o bom senso, o equilíbrio, a filtragem das informações. Tudo que a gente escuta, a gente assiste, a gente lê, nós temos que filtrar, usando discernimento, bom senso. Precisamos, é claro, fazer um trabalho de digestão mental. Precisamos, de alguma forma, trabalhar as ideias com as quais a gente lida e, nesse filtro, a gente vai puxando o melhor dentro daquilo que ajuda na evolução de cada um e também a de todos, somando os melhores valores, recusando aquilo que não pareça de bom tom, com o bom senso e o discernimento e o bom senso comum das coisas. Se nós fizermos isso com tudo que lemos, escutamos e assistimos, jamais seremos enganados por qualquer informação errônea, porque assim que a informação ruim vier, através do filtro que nós temos não só na mente, mas também no coração e também nas energias, percebemos claramente que aquilo não bate com alguma coisa que tem a ver com a evolução e o progresso da consciência. Então, mantendo um filtro aceso, nós conseguimos, inclusive, tirar de nós próprios coisas que não valem a pena, conseguindo filtrar até mesmo situações internas nossas que também não batem com bom senso, coisas que não têm mais nada a ver. A partir do momento que a gente vai despertando para parâmetros melhores, naturalmente nós vamos deixando parâmetros antigos e desgastados com o tempo. Assim como alguém que vai se tornando adulto, vai deixando para trás comportamento infantil em relação à adultidade que a pessoa tem e à responsabilidade de ser adulto. Responsabilidade essa que a criança não tinha. Então é claro que vai havendo um crescimento e lentamente nós vamos deixando, vamos chamar assim, as brincadeiras de criança, né? Vamos deixando as coisinhas que são comuns na parte infantil, porque nós estamos assumindo a vida de frente e a vida de um adulto traz muita responsabilidade. E clareando, quando eu falo deixar a parte infantil lá atrás, eu não estou falando de bloquear a criança interior, porque a criança interior é necessária para manter o adulto sadio. Não é isso que eu estou falando. Estou falando das posturas de uma criança lá atrás que não tem a ver com as posturas de um adulto responsável de frente com a vida. Então, nesse sentido, à medida que nós vamos aprofundando a parte espiritual, e se for de mente aberta e trabalhando os melhores valores da consciência dentro de nós mesmos, naturalmente que algumas ideias novas vão surgindo, horizontes conscienciais novos vão se abrindo, e aí nós aprofundamos mais, e naturalmente parâmetros antigos vão ficando lentamente para trás. Então, dentro desses estudos todos, observando assim toda a literatura dos temas espirituais em geral, ao longo das eras, né, e todas as pessoas que falam nessa temática toda, desde a antiguidade até os tempos modernos, nós vamos observar
numa visão de conjunto, que existem 3 temas que aparecem recorrentemente em todas as áreas, independentemente delas serem antigas ou modernas, orientais ou ocidentais. São 3 temas que em algum momento, alguma área específica toca neles, seja em parte ou seja como um todo. Mas são 3 temas que não escapam ao escrutínio de um estudante espiritual de qualquer área. São 3 temas os seguintes: a imortalidade da consciência, as questões da vida após a morte. O segundo tema, os chakras, os centros energéticos da aura humana. E o terceiro tema, as experiências fora do corpo. Então, esses 3 temas, eles aparecem de forma recorrente em toda a literatura espiritual, vamos chamar assim, de todas as tradições. Então, vamos trabalhar no programa de hoje, no primeiro bloco, fragmentos desses 3 temas. Vamos começar pela parte da imortalidade da consciência, as questões da vida além da vida, ou melhor, da vida após a morte. Se nós olharmos, praticamente todas as áreas falam nisso, que é a questão da sobrevivência do espírito para fora do corpo, quando o corpo chega ao seu momento final, seja lá por que causa for. A ascendência do espírito que se desprende e retorna de volta à pátria original, de onde veio. Praticamente todas as áreas espiritualistas estão baseadas nesse parâmetro, a existência de uma parte sutil que interpenetra a parte material, vive através da parte material uma temporada na matéria, no plano físico, e na hora da perda do corpo, esta parte sutil se desprende e continua sua evolução em outros planos. Essa é a base de todas as tradições espirituais. Se vocês procurarem, por exemplo, no espiritismo, no ocultismo, teosofia, na Umbanda e todas as áreas pertinentes, vocês encontrarão temas de imortalidade da consciência, naturalmente que dentro de cada área, com a abordagem específica de cada área, que normalmente não é igual à abordagem de outra área. Mas o que eu estou falando é que o tema é recorrente, independentemente das abordagens diferentes, há uma unidade, que é falar do tema da imortalidade da consciência, seja em que base for. Aí, quando alguém fala sobre vida após a morte, às vezes costuma ser rotulado por alguém de fora. Por exemplo, você fala assim: olha pessoal, vamos falar aqui de vida após a morte. Aí alguém que está escutando o programa fala assim: eu acho que ele é espírita, porque ele está falando de vida após a morte. Como só o espiritismo falasse disso? Não, o ocultismo também fala, a teosofia também fala, sob aspectos diferentes, são áreas diferentes, mas mantendo o enfoque em cima da imortalidade da consciência. Então, se a gente observar, até mesmo um cristão, seja um católico ou um evangélico, fala da imortalidade da consciência. Porque, veja bem, se pegarmos um cristão mais ortodoxo, de qualquer área, e ele fala assim: você, após a morte, ou vai para o céu ou vai para o inferno, ou purgatório, para quem acredita. Então, nesse caso, alguma coisa tem que sobreviver à morte do corpo para ir para outro plano, seja no plano alto, no médio ou no baixo. Então, se você conversar com uma pessoa mais radical dentro da religião cristã, ela vai falar: não discutimos vida após a morte. Discute sim, apenas com os parâmetros adaptados à doutrina cristã. E quais são os parâmetros? Olha, após a morte existe um julgamento final e a pessoa boa vai para cima, a pessoa ruim vai para baixo, ou seja, alguma coisa existe além do corpo humano, que é esta parte que vai para outro plano após a morte. Mesmo um cristão fala nisso, apenas com seus aspectos doutrinários específicos. O espírita fala nisso com aspectos espíritas na abordagem, já o ocultista com aspectos herméticos, o teosofista com aspectos teosóficos e daí por diante. Mas todos falam na questão da imortalidade da consciência. Mesmo alguém que fala assim: você vai para o inferno. Bom, alguma coisa tem que ir para o inferno, que não é um nada, mas alguma coisa que saiu do corpo, o corpo está morto e essa coisa vai queimar em algum canto, pelo menos na visão de alguém mais radical na religião cristã. O que eu estou querendo dizer é que alguma coisa existe quando o corpo cai. Então, ao se falar de mortalidade da consciência, não significa que você é espírita ou ocultista ou isso ou aquilo. Todas as tradições falam nessa questão. O que varia é a abordagem e a maneira de explicar essas questões da imortalidade. Então, clareando,
vida após a morte é um tema que interessa a todo mundo. E outra coisa, não pensem que espíritos desencarnados são os que se interessam pela questão da vida após a morte. Eles já passaram, eles já estão em outro plano, sabem disso. Quem precisa estudar isso somos nós que estamos aqui encarnados no corpo humano e que, eventualmente, em algum momento, teremos que partir desse corpo para além. Então é para nós que esse tipo de estudo é necessário. E o que eu estou colocando, esse tipo de estudo é necessário para todo mundo que está vivo na Terra, seja o espírita, o cristão, o ocultista, o umbandista, qualquer um, porque todos vão ter que passar pelo fenômeno da passagem final, que a gente chama de morte aqui, a desencarnação, o momento de cair fora da matéria. Isso será inevitável. Pode ser hoje mesmo com algum de nós, com outro daqui a 50 anos, mas é fato que, estando na Terra, uma hora nos desprenderemos de volta para casa. Ou seja, estudar a imortalidade da consciência, seja em que âmbito for, com que abordagem for, é tarefa para quem está encarnado na Terra. Não significa que você é dessa ou daquela doutrina. Significa que você está encarnado no corpo físico e precisa estudar para saber o que fazer na hora de uma perda ou na hora que for o seu momento final. Conclusão, tema extremamente necessário, numa abordagem universalista, não importando que área você busque, vai somando tudo e acha um caminho no meio, que muitas vezes você descobre até por intuição, ao estudar de conjunto, abre-se novos horizontes e você começa a entender melhor essa questão e a compreender melhor a questão da imortalidade da consciência, que para quem estuda, para quem avança nessa área, não é questão de fé, é fato. Se você perguntar assim, Wagner, você acredita em vida após a morte? Eu vou falar assim, não, eu não acredito, eu tenho certeza, vai você acreditar no que quiser, porque isso para mim não é questão de crença, isso para mim é fato, como eu sei que para vários de vocês também, mas para muita gente isso não passa de uma crença, dentro do desconhecimento que elas têm desse aprofundamento que eu estou falando. Justamente vocês que escutam o programa, obviamente que tem algum interesse em algum tema espiritual, senão não estaria escutando aqui a Rádio Mundial agora. Aliás, a rádio é para isso, para esclarecer, criar novos horizontes em cima da espiritualidade, né? É uma rádio que está aqui para abrir esses temas. Aliás, a única do país que faz isso dessa forma é a Rádio Mundial, pioneira, né? Então é muito importante colocar para vocês que todos os que falam de vida após a morte e imortalidade da consciência estão apenas tocando no grande tema de interesse de todo mundo que está encarnado, que eventualmente terá que passar para outro plano para aprender a conviver com isso e a lidar melhor na hora das perdas que forem se sucedendo ao longo da vida em relação a entes queridos, saber como lidar com isso, como superar a perda e tocar a bola e continuar vivendo até o seu momento um dia chegar, que nenhum de nós aqui decide, o alto é que decide, nós vamos ficando até onde der, na hora que não der e o alto nos chamar de volta, vamos bater asas, sair do corpo e voltar para casa. Até lá, vamos viver o melhor possível cá embaixo, tentando melhorar nossa consciência em mais essa passagem pela Terra. Agora, isso continua do lado de lá, porque já existia antes de nós descermos aqui na Terra. Então, vida após a morte, imortalidade da consciência, isso não é um tema de uma doutrina ou outra, isso é o tema para todo mundo que está vivo aqui, encarnado no corpo humano. Por isso a importância de abordar essa temática e falar bastante nisso, para clarear cada vez mais, jogando fachos de luz, de esclarecimento em cima desses temas que são funestos e escuros para quem não está desbravando esses horizontes, porque estudantes espirituais de cada área não podem temer esse tema, tem que jogar a luz em cima, clarear, olhar de frente e descobrir a melhor forma de lidar com essas questões, que não são crenças, são situações que acontecem e mais tarde, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer com qualquer um de nós. Então, nunca digam, olha, fomos pegos de surpresa. Não, nós estamos estudando, sabemos que é assim, vamos valorizar a vida. Eu só estou tocando que a vida, ela não é só nesse plano, ela continua em outro lugar, e isso não é uma questão de uma doutrina X ou Y. Isso é questão para todo mundo que se interessa por qualquer temática espiritual, seja em que área for. Então é por isso que é comum encontrarmos temas de vida após a morte espalhados em todas as áreas de informação dentro de alguma abordagem espiritual. Ô Gabriel, quanto tempo a gente tem aí? Eu estou sem um relógio aqui. Tá.
Está fazendo o programa hoje aqui comigo, esqueci de falar, o Gabriel. É a primeira vez que eu estou fazendo o programa aqui com o Gabriel. O Gabriel tem 1 ano que trabalha aqui na rádio, eu estava 2 anos fora, conheci o Gabriel aqui e hoje é a primeira vez que ele está fazendo o programa. Como o Gabriel é um cara legal, mora ali no bairro do Jabaquara, que é perto de onde eu moro ali, o bairro da Saúde, então ele falou assim, como você é da minha área, Wagner, eu vou caprichar e fazer um programa bem legal, né, Gabriel? Bom, o segundo tema é a questão dos chakras, os centros energéticos da aura humana. Nós vamos encontrar abordagens sobre chakras em todas as áreas espiritualistas em geral. Encontramos estudos de chakras na teosofia, no ocultismo, no espiritismo, na umbanda, e aí, novamente, como no tema anterior, encontramos abordagens específicas de cada área dentro do tema dos chakras, cada área com a sua abordagem específica. O que varia, na verdade, é a maneira como se aborda, né, em cima do tema. O espírita vai abordar de forma espírita, o que é natural. O ocultista vai abordar de forma mais hermética, o que também é natural naquele contexto. O teosofista vai abordar de acordo com os parâmetros da teosofia o seu estudo em cima dos chakras. Já o yogi vai abordar os chakras de acordo com o prisma do yoga e daí por diante. Então, hoje, a quantidade de livros sobre chakras é enorme e na internet, então, nós temos muitos sites, blogs e canais também do YouTube falando de chakras. Todo mundo usa a palavra chakra, esquecendo muitas vezes que a palavra chakra vem do sânscrito antigo, da velha Índia, a tradução rodas de luz, vórtices energéticos. E os nomes foram variando ao longo do tempo, centros energéticos, centros psíquicos, centros de força, né? Estações energéticas, mas vamos usar o nome chakra porque é o que mais aparece na literatura internacional do tema. Então todo mundo hoje fala de chakra e com a abordagem inserida dentro da sua área. Mas a primeira abordagem a surgir, historicamente, foi a abordagem da velha Índia, dentro do hinduísmo e principalmente na parte do yoga. Ali, nas terras da velha Índia, surgiu o primeiro estudo de chakras e o próprio nome chakra acabou pegando ao longo do tempo na literatura internacional. Então, se a gente olhar, praticamente todas as áreas falam de chakras, né? Hoje é um tema bem comum. Então, 2 temas até agora, vida após a morte e chakras. O que nós estamos vendo? Ambos os temas permeiam diversas áreas de estudo, independentemente da doutrina. E o terceiro são as experiências fora do corpo. Nós temos abordagens sobre essas saídas da matéria desde a antiguidade, notadamente no Oriente Antigo, na velha Índia, na velha China, entre os mestres taoístas, no Velho Egito, nas clássicas iniciações daquela civilização tão misteriosa para nós, né, e que tanta coisa hermética ficou ali no bojo daquela civilização ao longo do tempo. Tem também a iniciação grega, o hermetismo clássico, que permearia toda a Europa daí em diante até chegar no ocultismo moderno. Então, a gente tem abordagem de saídas do corpo, desde a área hermética até a área yogi, até a área taoísta, a área tibetana antiga. Não é comum o budista de hoje, de alguma área, falar de saída do corpo. Mas no budismo tibetano, outrora se falava muito dessas experiências fora do corpo. E é claro, cada área abordando de acordo com a sua própria temática. Modernamente, nós temos capítulos e partes específicas de saídas do corpo, por exemplo, tendo a área espírita, onde o fenômeno foi chamado por Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, de emancipação da alma, ou seja, o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 400 em diante. Posteriormente, o espírita André Luiz, na série Nosso Lar, já aqui no Brasil, no século XX, chamaria de desprendimento espiritual. E depois, também no meio espírita, foi surgindo a expressão desdobramento espiritual, que hoje é mais usada, inclusive, na apometria. E dentro dos estudos espíritas, Gabriel Delane, Leon Denis,
Camille Flammarion, tantos autores, até chegarmos no clássico Ernesto Bozano, falaram tanto de saídas do corpo em algum ponto dos seus trabalhos, sendo um tema recorrente na literatura espírita. Agora, é claro, qualquer autor espírita vai abordar com o parâmetro espírita a saída do corpo. Tá. Por outro lado, nós temos, dentro da área do ocultismo, muitas coisas que falam de saídas do corpo, também desde a antiguidade, só que com parâmetro hermético. Nós vamos encontrar, por exemplo, dentro da AMORC, a Ordem Rosa Cruz, estudos de projeção do corpo psíquico a partir do 7º grau das monografias, onde se fala claramente ali das saídas do corpo para os estudantes da Rosa Cruz. Nós temos também diversos maçons que estudam o tema, embora a maçonaria atual não fale muito nessa temática, mas vários maçons amigos meus se interessam profundamente por saídas do corpo. Eu faço palestra em diversas lojas maçônicas justamente sobre saídas do corpo. Temos abordagens desde a teosofia no século XIX, não tanto a Blavatsky, mas posteriormente a Annie Besant, Charles Webster Leadbeater, Ginara Zadasa e principalmente o Major Arthur Powell, que fez uma sequência clássica de livros que é o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e o ego. E então nessa literatura teosófica encontramos várias coisas de saídas do corpo, é claro, dentro da abordagem teosófica, que é diferente da abordagem espírita, que é diferente da abordagem hermética. Então, o que a gente está vendo? E outra, na Umbanda hoje, tem muita gente que estuda saídas do corpo. A Umbanda, antigamente, não tinha muito disso. Tinha um ou outro autor que falava nisso, como o grande W.W. da Mata e Silva, né, que já falava nisso no livro Umbanda e o Poder da Mediunidade, lá na década de 70 do Rio de Janeiro, de uma espécie de Umbanda mais esotérica. Mas hoje, nós temos vários umbandistas que estudam em diversas áreas, que também tocam no tema da saída do corpo. Eu faço muitas palestras em lugares da Umbanda sobre saídas do corpo, e é claro que a abordagem ali, ela é mais adaptada à Umbanda. E quantas vezes chega alguém numa palestra minha, ou num curso que eu estou fazendo, e fala assim, eu estou aqui porque o preto velho que acopla com a médium principal lá do grupo de Umbanda que eu vou, eu narrei que eu estava tendo saída do corpo, e o preto velho incorporado na médium falou assim, procura o Wagner Borges, e por isso eu estou aqui. Então, tem muita coisa hoje na Umbanda também aberta para a área da saída do corpo. As entidades de Umbanda, principalmente no astral do Brasil, ajudam muito, como já me ajudaram tantas vezes, como as entidades ligadas ao espiritismo, ao hinduísmo, e tantas áreas aí que dão aquela força, sem ligar para a área que a gente gosta ou não. Eles estão afim que a gente desperte a consciência, independentemente da abordagem. Então temos 3 temas, saídas do corpo, chakras e vida após a morte. Eu pergunto para vocês, essa altura do campeonato, alguma área é dona desses estudos? Alguém é dono ou dona da questão da imortalidade da consciência? Alguma doutrina detém o poder sobre os chakras? E alguma área específica é dona da saída do corpo? Não. São temas recorrentes que todos nós podemos estudar e somar as informações das diversas áreas, achando a sua abordagem no meio de tudo e achando o seu caminho. E hoje nós temos também todo o trabalho aqui no Brasil feito pelo Valdo Vieira na área da projeciologia, né, inicialmente, depois a conscienciologia. Mas eu estou falando de saídas do corpo. Então, na área dos estudos de projeciologia que o Valdo Vieira fez, ele tentou juntar toda essa parte também das saídas do corpo numa abordagem mais técnica, mas também do jeito dele, né? Então, procura abrir. Somos o Valdo Vieira, somos os melhores autores que vocês pegarem, Silva Muldon, Robert Monroe, William Buhlman e diversos autores, eu mesmo aqui e outras pessoas que fazem um trabalho legal na internet, como Saulo Calderon, o Moisés Ezagui, o Luiz Roberto Matos e tantos outros. Soma tudo, não fecha pacote com nada, ninguém é dono desse tema, todos nós somos aprendizes desses 3 temas, imortalidade da consciência, chakras e saída do corpo. Gabriel, estamos na hora do intervalo? Bom, vamos fazer um intervalo, no retorno a gente continua esse bate-papo. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Eu sou o Wagner Borges, estamos aqui na parte técnica com o nosso amigo Gabriel, fazendo o programa hoje. No primeiro bloco, eu estava falando de 3 temas importantes, a questão da imortalidade da consciência, os chakras
e as experiências fora do corpo, e explicando que são temas recorrentes em todas as áreas de estudo espiritual, né? E aqui a gente está tentando fazer uma abordagem de conjunto para que estudantes dessas áreas, que são vocês, e de tantos outros temas, possam ter um clarão de esclarecimento em cima dessa temática, porque às vezes a pessoa estuda um tema, por exemplo, como a saída do corpo, dentro de uma área específica, e aprende a nomenclatura e as abordagens dentro daquela ótica. Então, por exemplo, você é espírita, você está estudando Saídas do Corpo no Livro dos Espíritos, capítulo 8, o capítulo Emancipação da Alma. Ou você está estudando a obra do André Luiz, Nosso Lar, onde tem vários lances de saídas do corpo em diversas partes da obra Nosso Lar, em vários dos livros. Então ali a abordagem é a moda espírita, incluindo em determinadas partes aspectos mediúnicos nas saídas do corpo, porque a abordagem ali é espírita. Agora, se vocês estudarem saídas do corpo dentro de uma abordagem hermética, você vai ver claramente ali que a abordagem é mais anímica, não se considerando a mediunidade, porque o parâmetro hermético é um parâmetro mais animista, mais de desenvolvimento interno da consciência. O parâmetro espírita também tem a parte anímica, mas tem grande ênfase na parte mediúnica, a comunicabilidade dos espíritos e a ação dos mentores espirituais sobre as pessoas. Então é claro que numa abordagem espírita de saída do corpo, vão se notar vários lances com espíritos durante a saída do corpo. Numa abordagem hermética, a abordagem vai ser diferente, um pouco mais anímica e, quiçá, com a visão de um mestre extrafísico, um hierofante do Velho Egito ou da Grécia, dando suporte naquela projeção, ou a ida num templo extrafísico, como diria um amigo meu, Rosa Cruz, do Sanctum Celestial, do lado de lá, extrafísico, né, um templo astral ligado às tradições herméticas aqui. Se a pessoa estiver estudando, por exemplo, teosofia, e ali estiver estudando uma parte sobre saída do corpo, a abordagem vai ser teosófica, né, que também não vai contemplar a parte mediúnica, e sim a parte de autodesenvolvimento. Se a pessoa estiver estudando um tema mais hinduísta, ou dentro da parte do yoga, é claro que a mediunidade também não vai aparecer ali, né? Agora, vai estudar dentro da área espírita ou da área de Umbanda, vai ter uma ênfase grande na presença de espíritos. Então, tendo uma visão de conjunto, nós temos uma abordagem anímica em algumas áreas e uma abordagem mais mediúnica em outras áreas. E outros que mesclam as duas coisas em abordagens anímico-mediúnicas. Então, é importante a visão de conjunto. Estude a abordagem espírita da Umbanda, estuda a abordagem hermética, a abordagem teosófica, a abordagem projeciológica e vai somando tudo. E não fique com medo daquele velho chavão que alguns grupos têm, de que você vai misturar egrégora. Egrégora é uma palavra antiga, oriunda do ocultismo, que significa simplesmente zelar ou cuidar. A luz cuida, o céu protege. Um ambiente onde as pessoas estejam voltadas para a prática do bem e da luz, terá uma egrégora, uma atmosfera superior, cuidada pelo alto, pelo céu, com protetores espirituais dentro daquela atmosfera viva, construída pelos pensamentos, sentimentos e energia de um grupo. Mas um grupo de estudantes espirituais sabe que não está sozinho, que tem companhias extrafísicas correspondentes aos valores que estão sendo trabalhados nas reuniões daquele grupo. Então, uma egrégora, ela mescla a luz do grupo encarnado com a luz do grupo desencarnado numa mescla dos guardiões espirituais, mentores com o grupo. A egrégora, ela é multiplanos, ela não é apenas a atmosfera de um lugar, ela é a atmosfera multiplanos de tudo ligado àquela atmosfera de ideias. Então, acima de tudo está a luz e o amor universais. Então, se a pessoa está imbuída de uma visão de conjunto, baseada na luz e no amor, ela não tem que temer misturar egrégora, porque ela não está misturando egrégora, porque por detrás de toda egrégora existe a luz maior do todo, que está em tudo. Então eu acho que essa divisão que as pessoas fazem, ela é divisão de líderes de doutrina cá embaixo, onde alguém fala, não frequente outro lugar porque a egrégora é diferente. Amigos, numa visão maior, se você frequenta um lugar que trabalha pelo bem e pela luz, e num outro dia frequenta um outro lugar de uma outra linha que trabalha pelo bem e pela luz, me digam, qual é a diferença se ambos os lugares estão trabalhando pelo bem e pela luz, embora com aspectos diferentes de abordagem, mas no final, ambos os lugares estavam buscando a mesma coisa, que é a luz, que é a egrégora que interessa. Então,
Quando se fala que não deve misturar egrégora, a pessoa está num grupo que busca a luz e depois é num grupo que busca a treva. Aí não bate. Mas vocês podem transitar de forma universalista por estudos e áreas diferentes, somando tudo e às vezes gostando de uma área, mas somando o que tem de bom em outras áreas numa visão livre. Isso não significa misturar egrégora, desde que o valor seja positivo. Agora, você às vezes vai num grupo e fala assim, não pode ir no outro grupo porque eles trabalham numa outra linha. Sim, é normal, se todo grupo trabalhasse na mesma linha, a gente teria uma coisa só. Mas são muitas linhas buscando a espiritualidade e a luz, que a pessoa tenha consciência de que todas as linhas que se baseiam no bem convergem para a luz. Então, o nome já não importa, nem a linha. O que importa é o objetivo. Se vocês que estão escutando o programa tiverem o objetivo da luz e do bom senso, não importa onde você está, importa é o nível de consciência que você está buscando trabalhar em cima dos valores com os quais você encontra informação. Então, a saída do corpo, ela tem um pequeno problema em relação ao estudo dos chakras e da vida após a morte. Porque o estudo da vida após a morte, todo mundo está interessado. O estudo dos chakras, tem muita gente também trabalhando em cima. E na questão da vida após a morte, você tem diversos movimentos que trabalham esclarecendo o tema. Também na questão dos chakras, nós temos até religiões que trabalham em cima desses temas. Agora, eu pergunto para vocês, são milhares de livros, né, de todas as áreas. Alguns livros de chakras, outros de saídas do corpo, e movimentos, grupos e doutrinas apoiando esses temas. Mas eu pergunto, se tem grupos apoiando a questão da imortalidade da consciência e grupos apoiando a questão dos chakras, quais são os grupos que apoiam a saída do corpo? Não há uma religião por detrás disso, não há um grupo específico empurrando isso, que você fala, essa é a referência. Não tem. Ocorreram tentativas de fazer isso, mas as tentativas fracassaram porque elas próprias se tornaram radicais em suas próprias abordagens, se tornando secas e estéreis. Então, a saída do corpo, de todos os temas que no passado eram abordados por diversas áreas, chakras, vida após a morte, tanta coisa, karma, reencarnação, todos esses temas vieram à tona, mas tem um tema que ainda permaneceu, com muita gente com medo, que é a saída do corpo. O que se falava da mediunidade antigamente? É perigoso, o espírito baixa no teu corpo e tal, e não sai. Depois do espiritismo com Allan Kardec, clareando o tema, quem é que vai fazer um raciocínio desse hoje, tão sem informação? A gente tendo um centro espírita em cada bairro, né? O assunto se popularizou, porque temos a doutrina espírita por detrás. Por outro lado, temos a Umbanda, a partir de 1908, também trazendo a mediunidade de uma forma naturalista, né? A forma bem brasileira, amalgamando o estudo branco, afro e indígena, numa mescla universalista, totalmente brasileira, né? Também trazendo informação ali e empurrando a temática da mediunidade para frente, tornando-a normal. O estudo dos chakras, como eu falei antes, a teosofia estuda, né? O hinduísmo estuda, temos várias áreas empurrando esse tema e muita gente falando nisso. Mas na área da saída do corpo, quantas pessoas estão falando nisso em público, né? Tem coisas na internet aqui e acolá, mas é muito pouco ainda, diante da quantidade de gente precisando de informação. Então é o tema que ficou mais enganchado em medo, é a saída do corpo. E é um tema tão recorrente na literatura espiritualista, mas as pessoas têm um medo danado. Daí surgiram aqueles mitos. Cuidado, você pode sair do corpo, vem uma entidade, entra no seu corpo, você não volta mais. Cuidado, enquanto você sai do corpo, vem uma entidade das trevas e parte seu cordão de prata, a ligação do espírito com o corpo você já era. Cuidado, você pode morrer fazendo isso. Quer dizer, questionamentos que não aparecem no estudo dos chakras nem na mediunidade, aparecem na questão da saída do corpo. Por quê? Falta de informação e não existem movimentos específicos grandes que eu estou falando para empurrar o tema para frente. Existem pessoas e alguns grupos tentando trabalhar isso, mas eu não gosto muito da abordagem de qualquer grupo que fica preso nele mesmo, usando bibliografia só dele mesmo, e alguns grupos são assim. Eu gosto da coisa em conjunto, que você possa somar tudo e arranjar sua linha mestra que é dentro de você em cima de tudo que você está lendo. E um conselho, desconfie de qualquer abordagem fechada nela mesmo. Sabe aquela coisa? A nossa abordagem é a única certa. Desconfia de quem lhe disser isso, nossa abordagem é melhor. Desconfia disso, porque num planeta com tanta gente para aprender um monte de coisa, alguém achar que só aquele grupo está certo, essas pessoas têm um problema seríssimo, né?
7 bilhões de pessoas, Gabriel encarnado na Terra, culturas diferentes com valores diferentes. Eu chegar aqui e dizer que só eu ou meu grupo tem a verdade, ou o Gabriel só tendo a verdade diante de 7 bilhões de pessoas, e alguém ainda considerar isso é loucura, gente, não tem como, né? Todos nós somos aprendizes da vida, estamos aqui para aprender algo. E aprendemos não só com nossas experiências, mas com 7 bilhões de seres humanos também tendo experiências e vivenciando coisas. Não dá para a gente fechar a coisa num funil e achar que só aquela abordagem é a correta. Por isso, mente aberta, estudem de tudo e sejam felizes na visão que vocês acharem melhor para o caminho de vocês, que jamais será igual ao caminho de ninguém. Bom, como fiz nos 2 programas anteriores, desde que nós voltamos aqui à grade de programação da rádio, eu vou ler um texto para vocês, e hoje, como a gente não está fazendo com a live, eu posso utilizar música como trilha sonora do texto, como eu sempre fiz durante 18 anos que eu estive aqui fazendo esse programa, entre 1999 e 2017. E agora fiquei 2 anos fora e agora retornando. Então sempre usei música nos 2 primeiros programas que a gente fez no retorno. Eu não pude usar porque era live. Hoje então vamos retomar essa prática maravilhosa de mesclar música também no programa, que é um dos registros aqui da nossa abordagem, é colocar música no processo também. E o acervo de música que eu tenho é enorme, muita coisa não saiu aqui no Brasil, é desconhecida, e eu gosto de compartilhar isso também, e é legal para também vocês saberem, por exemplo, eu vou tocar 2 CDs maravilhosos, um deles raramente aparece na programação de rádio em qualquer lugar, né? Pode aparecer na internet, mas na programação de rádio, Gabriel, eu acho que não tem nenhuma rádio que passe essas músicas, por exemplo, que eu vou botar agora. É claro que na internet o universo é mais amplo de música, mas essas aqui, não. Eu vou ler um texto que eu escrevi dia 31 de dezembro, agora recente, que se chama Viagem Espiritual, o sussurro secreto do infinito, a arte das experiências fora do corpo. Gente, eu escrevi um texto que é como um poema lúdico sobre saídas do corpo, e deixo ele dedicado a todos vocês que estudam esses temas com amor, sabedoria e luz. Nós vamos escutar essa música de fundo linda de um tecladista New Age francês chamado Michel Pépé. O CD se chama Lumière de Vie, expressão em francês, né? É um CD que é uma coletânea das melhores músicas do Michel Pépé. Michel Pépé, Lumière de Vie é o nome do CD. 3ª faixa, eu vou ler o texto com ela de fundo. Assim que eu acabar de ler o texto, a gente vai engatar uma música do Paul Schwartz, que é um maestro inglês que mora nos Estados Unidos, que faz muita música para trilha sonora de filme. Ele fez um CD chamado Earthbound e convidou várias vocalistas para cantar as músicas dele. Ele convidou a vocalista Tara McLean para cantar a música Earthbound. E nós vamos emendá-la no final para, após a leitura do texto, uma música viajante para vocês curtirem aqui na Rádio Mundial. É legal essa possibilidade de jogar também música desse nível elevado aqui na programação. Então, Gabriel, vamos lá, vou começar a ler o texto. Vocês já estão escutando de fundo o CD Lumière de Vie, do Michel Pépé, a faixa 3, e vou ler em cima. Vamos lá. Pondere sobre isso. O seu coração tem asas. Então, por favor, voe e eleve-se além do seu conhecimento. Olhe acima, o infinito chama. Mesmo à noite, os tons coloridos do céu podem ser vistos. Então, olhe com amor. Sinta isso, o movimento espiritual. É possível perceber a dança das estrelas. Então, vá até lá. Medite nisso, a luz do todo em cada ser. Então, se admire e honre isso em seu coração. Lembre-se disso, o sussurro secreto do infinito. Algo em você
clamando pelo alto. Então, retorne ao templo real. Reconheça isso. A luz é sua mãe. Então, dance com os seus chakras, como os iniciados de antigamente faziam. Faça isso. Abra as portas do templo, que é sempre em seu coração. Então, entre na câmara sagrada. Perceba isso, o chamado dos mentores extrafísicos. Então, agradeça a atenção e o carinho deles e deite o seu corpo no leito com respeito. Ouça isso, a canção das esferas ecoando espiritualmente. De estrela em estrela, a mesma vibração tonitruante. Então, se admire mais ainda. Saiba disso. Tudo vive, sempre. Então, ore pelos que partiram, pois eles prosseguem e reconhecem isso. Seja isso, luz na carne. Então, opere nessa base e jamais se esqueça de sua natureza estelar. Cante isso, o som do eterno. Então, sinta a alegria nos seus chakras e vá voar espiritualmente de estrela em estrela. Ative isso, a luz em suas mãos. Então, encha sua aura com a energia mais linda e saia abençoando tudo. Compreenda isso, o todo está em tudo. Então, abra as portas do templo e veja o sol. Ah, isso é em seu coração. Transmute isso, sua ignorância em sabedoria. Releve isso, a incompreensão dos outros. Se esqueça disso, os desejos de vingança. Reforce isso, as asas do seu coração. Então, com amor, respeito e alegria, voe, 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 pois você sabe, a luz é a sua mãe. Dedicado aos que ainda se admiram com a luz, mesmo nos momentos difíceis, e que nunca renegam sua espiritualidade diante do ceticismo do mundo.
Ok, amigos, essa linda canção é um CD do Paul Schwartz Project. O CD se chama Earthbound, essa música também se chama Earthbound. É um projeto do Paul Schwartz com a vocalista Tara McLean. É a segunda música do disco, se chama Earthbound. Vocês acham essa linda música no YouTube, tá? E o CD anterior, que vocês devem ter observado, lindo para meditação, é o Lumière de Vie, em francês, do tecladista New Age francês Michel Pépé, tá? Que é muito bom para relaxamento. Gabriel, nosso tempo como tá? Falta 3 minutos? Então, quanto? Já estamos chegando, já tá no talo? Então, gente, olha, o Gabriel aprendeu a adiantar o relógio com o Jean, já estamos em cima do ponto. Espero que vocês tenham gostado do programa. Com música fica mais legal os textos, né? A gente retorna aí semana que vem. Gabriel, obrigado aí pelo trabalho hoje. E obrigado a vocês por estarem assistindo a gente aqui nos 95.7 da Rádio Vibe Mundial aqui de São Paulo. Um bom ano aí para vocês todos, tá? Até mais.